Você prefere o desconforto do crescimento ou o sofrimento de permanecer aonde você está? Muitas vezes as pessoas ficam no sofrimento porque não entendem o que acontece no cérebro ou na mente quando você toma uma decisão para entrar no novo desafio. E muitas vezes começa a saltar medo, ansiedade, insegurança e a pessoa não entende o porquê que isso acontece. E muitas das vezes as pessoas desistem por conta de acharem que esses mecanismos de defesa é um sinal para ela desistir. Mas na verdade, quando você entende que esses mecanismos de defesa da sua própria mente é apenas uma proteção para você não entrar nesse novo lugar, porque esse novo lugar, esse novo ambiente, essa nova decisão é estranho para o seu cérebro, é estranho para a sua mente e é por isso que ela quer te proteger. E essa forma de proteção é às vezes a ansiedade. Então, quando você começa a ter consciência disso, e hoje eu vou trazer para você algumas informações que são muito importantes quando você está para enfrentar ou para entrar no novo desafio. E para você entender que o medo, que às vezes a incapacidade que você sente ou a fraqueza que você sente faz parte desse mecanismo de proteção. Mas se você continuar e persistir, você vai conseguir alcançar esse objetivo. Mas você precisa ter consciência. E hoje eu quero falar para você como que a mente ela funciona, como a mente ela trabalha quando você está para acessar algo novo na sua vida. Então, a nossa mente ela foi programada, ela já veio com alguns sistemas, ou seja, o nosso cérebro ele já veio com alguns sistemas. Assim como você compra um computador, ele já vem com alguns sistemas programados. Então a nossa mente já veio programado o sistema de recompensa, o sistema de sobrevivência. Isso todos nós temos. Mas por que algumas pessoas elas conseguem romper em algumas áreas e outras pessoas já não conseguem romper e aquilo é um sofrimento para elas? Porque tudo isso foi porque você teve uma programação, ou seja, você foi programado. Mas aonde você foi programado? Na infância, ou seja, nas experiências passadas que você teve. Então essas experiências foi programando o seu cérebro, ou seja, experiências às vezes de estar num ambiente onde as pessoas não reconheciam o seu valor, onde as pessoas não te validaram, ou seja, pessoas de autoridade sobre a sua vida, um pai, uma mãe ou um professor não validou algo que você fez de bom. Então, quando você vai na vida adulta, quando você está na vida adulta, quando você vai fazer algo de bom, quando você vai para um novo desafio, aquela crença de inferioridade, de incapacidade, ela salta nessa hora. E essa crença, ela traz um mecanismo de defesa. Qual é o mecanismo de defesa? Pode ser autossabotagem, pode ser a insegurança, pode ser um sentimento de incapacidade, mas na verdade você tem capacidade. Na verdade você é inteligente, mas só que isso salta porque lá na infância o seu cérebro, a sua mente, ela foi programada nesse ambiente. E tudo aquilo que você vai fazer que vai romper essa bolha, romper esse ambiente, essa programação, o sistema de mecanismo de defesa do seu cérebro, automaticamente ele começa a trabalhar para te defender. Só que essa defesa te prejudica, porque ela te impede de alcançar um próximo nível. E como isso acontece na sua mente? Quando você está para tomar uma decisão diferente que você nunca tomou, o seu cérebro ele sempre vai te proteger daquilo que é desconhecido. Então todas as decisões, todo novo desafio na sua vida é algo desconhecido para o seu cérebro. Se você não aprendeu a se colocar em posição de expor, em posição de desafio, em posição de tomar novas decisões, se lá na infância você não colocou nesse lugar, nessas situações, na vida adulta, quando você vai colocar nessa situação de tomar uma nova decisão, o que é uma nova decisão? Mudar da cidade para um outro país, por exemplo, para um outro estado, de repente você sair do emprego, que às vezes você está infeliz, empreender, às vezes um casamento, um filho, a chegada de um filho, qualquer coisa que é novidade, que você vai entrar no novo desafio na sua vida, esse mecanismo de defesa salta para te proteger, porque ele não entende o que é real e o que é imaginário. Na sua mente, tudo aquilo que gera uma emoção, que tem como base aquela emoção que você sentiu lá na infância, para ele é a mesma.
Porque você tendo 10 anos e tendo 30 anos, ele não entende essa diferença de tempo, ele entende sentimento. Então a nossa mente subconsciente, ela é programada pela repetição, pelo um forte impacto emocional. Por isso que todas as vezes que você vai tomar uma decisão, tem uma emoção ali envolvida, seja ali uma emoção de medo, de insegurança. Então essas emoções, ela vem com base numa crença. Então essa crença é que te sustenta. Se esta crença te sustentou até onde você chegou, por que que você quer enfrentar algo novo? Por que que você quer crescer? Por que que você quer ganhar mais? Por que que você quer aprender mais? Não faz sentido. Para o seu cérebro, esse lugar que você está é seguro, mas só que você entendeu e você teve consciência que você pode ir mais além. Então, todas as vezes, e coloca isso na sua cabeça, todas as vezes que você enfrentar algo novo, todas as vezes que você for para um novo desafio ou tomar uma decisão nova, você vai ter medo, você vai ter insegurança, às vezes você vai ter mecanismo de autossabotagem, às vezes você vai se sentir incapaz. Dependendo da infância que você teve, dependendo das experiências passadas que você teve, isso vai vir muito forte na sua mente. É, por exemplo, uma pessoa que é inteligente, ela estuda e sempre ela acha que precisa estudar para poder aplicar alguma coisa. Ela não consegue se sentir que está preparada para fazer algo, porque ela sempre precisa de algo a mais. E a informação nunca acaba, o conhecimento nunca acaba, o estudo nunca acaba. Se você não colocar em prática, você sempre vai esperar o próximo conhecimento para ver se você está validado, mas na verdade é um mecanismo de autossabotagem que está programado no seu subconsciente e você não consegue tomar uma decisão. Você não toma uma decisão porque você não é inteligente. Você deixa de tomar uma decisão porque você está programado por uma crença de, às vezes, de autossabotagem, uma crença de insegurança, uma crença de medo, uma crença de incapacidade. Ou seja, todas essas crenças é governada pelo medo. Então o medo te paralisa. Por quê? Porque o medo quer te manter naquele lugar seguro, porque o seu cérebro, ele foi programado para te proteger e te manter vivo. Ele não foi programado para te fazer prosperar, para te fazer crescer, para te fazer amadurecer. Então as crenças, ela trava, mas quando a gente tem consciência, a gente rompe com isso. E a consciência é, diante de um novo desafio, você vai sentir incapaz. Você vai sentir, às vezes, inseguro, mas continua acreditando, continua fazendo, porque você é aquilo que você faz repetidamente. Você é aquilo que você faz todos os dias. Você não é aquilo que você faz ocasionalmente, ou seja, uma vez por mês, ou uma vez por semana. Se você quer um resultado diferente, se você quer ir para um ambiente novo, se você quer alcançar novos projetos, novas realizações, você precisa fazer todos os dias. E presta atenção nisso que eu vou te falar. A decisão, ela é importante na nossa vida, mas o que sustenta essa decisão é a atitude de fazer todos os dias. Uma pessoa que quer perder peso, se ela não ir para academia todos os dias, se ela não aprender a ter uma alimentação balanceada, se ela não fazer exercício todos os dias, ela não vai conseguir perder peso. É da mesma forma uma pessoa às vezes que quer aumentar a sua capacidade de conhecimento, se ela não ler todos os dias, se ela não estudar todos os dias, ela não vai romper. Porque nós só rompemos e nós só fazemos e alcançamos aquilo que fazemos repetidamente. Você não é bom, você se torna bom quando você faz todos os dias. Então a repetição é uma programação. Por que às vezes você se sabota? Porque você foi programado para se sabotar. Porque todas as vezes que surgiu um novo desafio para você lá na infância ou na adolescência, você sempre se auto-sabotava. Ah, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não mereço. Então, todas essas frases, todas essas situações que foram acontecendo e você foi se rotulando dessa forma, na vida adulta, o que vai saltar? Que você não merece, que você é incapaz, porque você veio programando pela repetição. Então, a partir de hoje, você precisa entender que você não pode mais ficar falando, ou não deve mais ficar falando, eu não tenho condição, eu não consigo, eu não sou capaz. Porque se você falar isso, o cérebro, ele é programado pela repetição. E quanto mais você repete, mais essa programação vai ganhando força na sua mente. Agora, quando você quer mudar uma programação, você vai ter uma resistência. E aqui que é o ponto principal.
E tudo isso que eu estou falando, eu e a minha esposa, a gente tem um curso e é o Reprograme-se, e dentro do Reprograme-se a gente explica isso de uma forma muito mais profunda. Eu tenho certeza que esse treinamento que nós criamos, ele vai trazer uma percepção e vai trazer uma consciência onde você vai ter ferramentas para trabalhar e sair desse lugar de escassez, desse lugar de medo, para você ir para um lugar de resultado, de realização. Mas você precisa entender como a sua mente funciona. Ou seja, primeiro você tem a percepção, depois você ressignifica todo aqueles traumas, toda aquela crença, você dá um novo significado. E depois do novo significado, você vai entrar numa repetição progressiva. Eu vou deixar o QR Code aqui embaixo se você tem interesse de ir mais a fundo e realmente romper com essas crenças. Eu tenho certeza que essas ferramentas vão te ajudar. Então, como que a gente entende essa questão de resistência? Eu vou falar algo para você que isso daqui é primordial. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Se você chegou até aqui e isso tem te ajudado e está fazendo sentido para você, se inscreve no canal. Compartilhe esse conteúdo, porque muitas pessoas podem estar nessa situação de dúvida, nessa situação de estagnação, nessa situação de não saber o que fazer, porque às vezes tenta e não consegue, e isso pode ajudar essas pessoas, assim como tem te ajudado. Então esse ponto que eu vou falar agora de resistência é um ponto principal desse conteúdo. Ou seja, o que é a resistência? A gente precisa entender que tudo na nossa vida tem um ponto de inflexão. O ponto de inflexão é a última resistência antes do metal se dobrar. Quando você está para acessar algo novo, quando você está para experimentar algo novo, quando você está para receber uma nova promoção, para aquela porta abrir na sua vida, para aquela chave virar, aquilo que você está buscando há tanto tempo, quando você estiver mais próximo dessa realização se tornar uma realidade na sua vida, essa resistência ela vai aumentar. E é aqui que 99% das pessoas desistem. Porque tá difícil, tô ansioso, tô com medo, parece que eu não vou conseguir. E a resistência ela aumenta porque você está muito próximo para esse metal dobrar. O que isso significa? Se você está fazendo algo novo, se você está repetindo todos os dias, estudando, exercitando para você chegar num resultado que você deseja, e quando essa repetição ela se torna uma resistência muito grande. O que é a resistência? A ansiedade, o medo, a incapacidade. Ou às vezes que você está diante de uma prova, que você vai fazer uma prova e está chegando aquele dia, ou seja, vai aumentando a tensão, vai aumentando aquela ansiedade. Mas só que se você não desistir, esse metal ele vai se dobrar. E quando ele se dobra, você rompe esse casulo. Porque o rompimento é a última resistência antes desse metal se dobrar. Você entendeu? Quando você então está próximo de realizar algo muito importante na sua vida, a resistência disso também vai aumentar. O que é essas resistências? É o medo, ansiedade, insegurança. Por que eu estou repetindo isso? Para você entender, quando você está num novo desafio e essas coisas agora começam a saltar na sua vida, você não vai desistir porque você é incapaz. E isso é apenas um sinal para você dizendo: continua que você está perto de romper. É a última resistência antes de você acessar aquilo que você deseja na sua vida. Então, por que muitas pessoas desistem? Porque ela não tem consciência. Porque vem o medo, vem a ansiedade, elas falam: eu não consigo, eu vou parar. Porque aquilo não é para mim, aquilo é demais para mim, eu não mereço. Eu estou muito seguro aqui, eu acho que essa vida não é para mim. Todos esses argumentos significam o quê? Uma autossabotagem, porque o cérebro ele aprendeu a se autossabotar, mas lá dentro você deseja viver uma vida diferente. Você deseja sair desse lugar de autossabotagem, desse lugar de escassez e experimentar e viver novas experiências na sua vida. Seja uma viagem, seja uma promoção no trabalho, seja na compra de um bem, seja num crescimento espiritual, emocional, familiar, profissional. Todos nós temos dentro de nós esse desejo de evoluir, de crescer, de desenvolver e cumprir um propósito. Só que às vezes se a gente não ter o entendimento e a percepção que existe crenças na nossa vida que foi instalado, você não consegue romper, porque todas as vezes essa crença vai saltar num novo desafio para te proteger. Então entende, o cérebro ele foi programado para te proteger, ele não foi programado para fazer você prosperar. Então quando você começa a ter esse entendimento e percepção disso, a realidade daquilo que você deseja alcançar
muda. Então você começa a resistir a toda resistência. E quando você entra nesse lugar de resiliência, de comprometimento, de fazer todos os dias, porque você se torna aquilo que você faz todos os dias, você então rompe esse metal dobra, ou seja, você acessa esse lugar de realização. Eu tenho certeza que se você ter a consciência de tudo isso que eu estou falando para você e você começar a colocar em prática e entender que um novo desafio vai saltar o medo, mas sem entender que você vai com medo mesmo, você vai entender que vai chegar uma hora que você vai romper, e a hora que você rompe essa resistência, o medo ele diminui, a ansiedade diminui e você entra num estado em que você olha e fala: meu Deus, eu consegui, eu realizei aquilo que eu desejei. E aí você vai para um próximo desafio. E a nossa vida aqui nessa terra, quando a gente tem consciência, começa a entrar num propósito na qual Deus colocou na vida de cada um eu creio que tem um propósito nessa terra, nós só entendemos o propósito quando nós ativamos a nossa identidade. Quem você é? Você não é o que seus pais falaram, você não é o que seus amigos falaram, você não é o que seus professores falaram, ou seja, você é o que Deus diz que você é, imagem e semelhança dele. Ele colocou um governo dentro de você e um propósito para cumprir nessa terra. Mas só que essas crenças, os bloqueios, os traumas do passado, ele é como uma casca, é como uma proteção para você não descobrir esse lugar onde você tem um potencial de realizar e alcançar e viver o seu propósito nessa terra. Mas essa casca, que é o nosso ego, que muitas vezes foi ferido, ele foi às vezes... O que é o ego? O ego, ele faz parte da nossa psique, é uma parte da nossa psique, da nossa personalidade, aonde ele foi sendo moldado, o nosso eu, né? Ele foi sendo moldado pelas experiências da vida, ou seja, por tudo aquilo que você passou. Então, se lá na infância você viveu muita briga, às vezes, abandono, vergonha, escassez, esse ego, então, quando ele se depara com um ambiente de prosperidade, um ambiente de riqueza, um ambiente de pessoas cultas, você começa a se assustar, porque ele não foi treinado para isso. Mas se você resistir, aos poucos, micros resultados, ou seja, atitude, todo dia, faz um pouquinho todos os dias. Eu não consigo ler, lê todos os dias um pouquinho, vai aumentando aos poucos, mas não desista. Eu não consigo romper na minha vida, começa de pouco, começa se desafiando. Eu não consigo às vezes perder peso, começa todos os dias e não para. Se você não parar, mais cedo ou mais tarde, dependendo da sua consistência, você vai olhar para trás e vai dizer: olha onde eu cheguei. Porque você é o que você faz repetidamente. É que nem uma pessoa que quer ser mais espiritualizada. Se ela não lê a Bíblia todos os dias, se ela não ter a sua rotina, o seu hábito de oração, ou seja, o que é o hábito? O hábito ele é um estilo de vida. E esse estilo de vida, o hábito ele só torna um estilo de vida quando você faz todos os dias. Então ele deixa de ser um hábito e agora passa a se tornar um estilo de vida. Ou seja, se você quer ser uma pessoa espiritualizada, você precisa orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias. E essa conexão, quando você faz todos os dias, essa conexão ela vai aumentando, essa expansão ela vai aumentando. E você vai tendo revelação, você vai tendo discernimento, você vai tendo coisas que não é naturais, porque nós não somos um ser apenas emocional, nós somos um ser espiritual. E quando você alimenta isso todos os dias, você se torna um verdadeiro cristão. Não é um verdadeiro religioso, é um verdadeiro seguidor de Cristo. Ou seja, você faz aquilo que Cristo ele deixou como mandamento, como princípio para as nossas vidas nessa terra, para a gente viver. Ou seja, você começa a praticar o amor, você começa a praticar o perdão, você começa a praticar esses princípios que Jesus fez. E a sua vida, e aí você não vai tolerar mais pessoas às vezes, ou tolerar situações que às vezes as pessoas não perdoam, às vezes a pessoa não quer crescer, a pessoa não olha na cara do outro. Sabe essas coisinhas pequenas que impedem o seu crescimento? Quando você começa a entender e fazer todos os dias e você tem um foco, aonde estiver a sua atenção, o foco ele expande.
Se a sua atenção estiver no seu crescimento, em realizar o seu propósito e buscar cada dia para que esse propósito ele seja clarificado através da repetição. Qual é a repetição? De leitura da palavra, de oração. Eu estou falando de uma área de espiritualidade. Se você quer viver isso na sua vida, você precisa repetir todos os dias. E o resultado disso é a revelação, é o entendimento, é a paz de Deus que excede todo conhecimento. Então você começa a acessar esse lugar, porque você está fazendo todos os dias. Não adianta dizer que você é alguma coisa se você não faz isso todos os dias. Ah, eu sou uma pessoa disciplinada se você não tem disciplina. Eu sou uma pessoa estudiosa se você não estuda. Ah, eu sou um cristão se você não lê a Bíblia, se você não ora. Parece óbvio isso. Mas quando você tem consciência que você é aquilo que você faz todos os dias, você começa a olhar para dentro de você e dizer: o que eu estou fazendo todos os dias? Às vezes você está numa rotina em que aquilo que você está fazendo não está trazendo nenhum resultado para a sua vida. Muitas vezes exposição à rede social, procrastinação, perdendo tempo com coisas que não vai te acrescentar no seu propósito. Ou seja, eu falei de uma área aqui de espiritualidade, mas a gente pode ir para uma área profissional, a gente pode aplicar isso numa área sentimental, emocional, familiar. Então você pode aplicar esse modelo em qualquer área. Se eu quero realizar e alcançar algo, o que eu estou fazendo todos os dias? Ah, eu quero ser um bom comunicador. Você está expondo em ambiente em que você se comunica? Você consegue abrir uma live e falar? Não, eu tenho vergonha. Então você começa a entender que a vergonha é uma autossabotagem. Entende? Então eu tenho que romper com essa vergonha. Faz uma live de 5 minutos, começa com 3 minutos, e aí você vai aumentando. Começa a abrir um canal no YouTube, começa a se expor isso. Eu me sinto incapaz. Ou seja, diante de um novo desafio, você vai descobrir várias crenças que você tem. E quando essas crenças saltam, é um sinal que você está prestes a romper uma barreira. Ou você toma a decisão de romper, ou você toma a decisão de continuar no mesmo sofrimento. Ou seja, aquela pergunta que eu fiz: você prefere o desconforto do crescimento ou o sofrimento de continuar aonde você está? A escolha é sua, a escolha é minha. Conhecimento nós temos, mas eu tenho certeza que você agora tem uma ferramenta para lidar com tudo isso. Mas se você quer ir mais a fundo, não deixe de conferir a nossa metodologia, assim como tem ajudado muitas pessoas. Eu tenho certeza que vai te ajudar a sair desse lugar, às vezes, de estagnação e ir para um lugar de realização. Então, quando você entende isso e tem o conhecimento, as coisas começam a clarificar na sua vida. Por isso que a causa mais comum do fracasso é o hábito de desistir. As pessoas desistem muito rápido. O fracasso sempre vai fazer parte do processo de pessoas fortes. O fracasso ele vai fazer parte, mas muitas pessoas acham que um fracasso já é um motivo para desistir. Se você deseja ardentemente crescer, amadurecer e entrar nesse processo de crescimento, vai doer, vai ser desconfortável, mas a longo prazo a realização não se compara com a estagnação de não tomar a decisão hoje. Então, a decisão que você não tomar hoje é o reflexo que você vai ter daqui a alguns anos. Então, se você está, às vezes, cansado, às vezes você está, às vezes, até um pouco exausto de viver uma vida estagnada ou uma vida na rotina e quer viver algo diferente, não precisa dar um passo muito grande. Começa fazendo todos os dias. O erro é um sinal que você está melhorando. Um erro é um sinal que você está querendo algo novo, algo diferente romper. Usa do erro como uma correção e faz de novo, porque você se torna aquilo que você faz todos os dias. Então não pare no primeiro erro, no segundo erro. Continua fazendo, porque uma hora você vai se tornar bom. Bom você não é, você se torna no processo. Então que esse conteúdo, que essa mensagem pode trazer uma clareza na sua mente para você, quando chegar diante de um novo desafio, não desistir e entender que o mecanismo de defesa, de autossabotagem, de incapacidade ou de insegurança faz parte e é um sinal para você continuar fazendo aquilo que você deseja alcançar e realizar o propósito nesta terra, aquilo que Deus colocou no seu coração. Que Deus abençoe e se inscreve no canal, porque todas as semanas tem conteúdo novo nesse canal.